muda na prática com a nova lei de material genético? E quais são os impactos para os produtores rurais, empresas e demais elos das cadeias produtivas de pecuária? Essas são apenas algumas das perguntas que responderemos neste episódio de Ouço Agro, Gestão e Mercado, o podcast que traz informações atualizadas sobre o mundo do agro. Neste episódio, eu, Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, recebo Marta Bravo, ela que é auditora fiscal federal do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então vem com a gente! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Marta, muito bem-vinda ao Ouço Agro. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a CNA pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje conversando sobre esse tema. Para a gente também, porque os produtores estão ansiosos para tirar dúvidas sobre essa lei, né? O que ela mudou, o que eles vão ter que adequar no seu processo ali produtivo. Realmente é um tema de bastante interesse e realidade dos produtores rurais. E a pecuária brasileira ela carrega um legado também do melhoramento genético, né, que conseguiu tanto fazer a seleção e o aperfeiçoamento de raças, resultando em melhores índices de produtividade, redução de ciclo e outros benefícios que o melhoramento genético trouxe e permitiu a evolução dessa pecuária brasileira. E agora a gente está diante de uma nova lei, que parece que estava um tempo ali tramitando um projeto de lei para que ela fosse alterada. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco desse histórico, né? Por que alterar uma lei que era bastante antiga, que trata dessa questão dos materiais genéticos para esse fim de produção, né? O fim zootécnico. Sim, não, perfeito. Essa questão é muito importante, inclusive, né? Porque o que acontece? Esse projeto de lei que posteriormente foi publicada a Lei 15.021, em 12 de novembro de 2024, ele tramitava no Senado desde 2007, né? E antes disso teve toda uma construção junto aí ao setor produtivo, às instituições de pesquisa, o Ministério da Agricultura, para a verificação das alterações que seriam pertinentes na legislação, né? Porque a lei que foi revogada pela 15.021, a antiga lei 6446 de 77, ela por muito tempo foi uma boa lei, ela era uma lei ampla e que possibilitou, né, junto ao setor produtivo, o desenvolvimento do nosso país na área. No entanto, a legislação ela não acompanhou os avanços biotecnológicos que aconteceram de maneira muito rápida nessa área no mundo inteiro. Então, viu-se a necessidade de atualizar a legislação e, por isso, essa publicação dessa lei é um marco histórico muito importante para a área, para o nosso país, e é claro que os produtores rurais têm um papel muito importante no desenvolvimento das cadeias, né? E hoje a gente pode dizer que cada vez mais o nosso material genético tem sido procurado para ser importado por outros países, né? Então as demandas de exportação têm aumentado e isso é graças ao trabalho desses produtores rurais, ao trabalho das empresas que produzem, que processam o material genético de qualidade e o trabalho também do órgão regulador que faz esse balizamento de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal. Então isso tudo esse trabalho conjunto traz credibilidade para o nosso trabalho, para a nossa produção do material genético. Então, nesse sentido, a atualização da lei, ela vai não só atualizar o marco regulatório, mas ampliar para as necessidades do que se identificou ao longo dos anos dessa atualização. É impressionante, né, Marta, pensar que ela estava desde 2007, mais de 10 anos, um projeto tramitando. Sim. Mostra, por um lado, também como realmente tem essa oportunidade, né, no processo democrático de levar, de alterar versões desse projeto enquanto eles estão tramitando para levar o que é necessidade do setor. Sim, então, como você colocou, um avanço grande que agora começa já a valer a partir de 2025, né? E você citou a questão de demandas por material genético brasileiro. Mas vamos esclarecer primeiro do que a gente está falando quando falamos desses materiais genéticos.
Esse é outro ponto importante de atualização da lei, porque ela traz no seu escopo a definição de material genético, né? Então inclui sêmen, embrião, ovócitos, células somáticas, que é um dos pontos que não estava prevista na regulamentação anterior, né? Ovos férteis. Então, as aves não faziam parte do escopo da lei antiga, agora as aves de reprodução já entram nesse contexto, né? Então, e a lei traz uma definição ampla no sentido de qualquer material que seja capaz de transmitir genes à progenie, né? Então, assim, por isso eu acredito que esse conceito ainda vai ser atualizado e de maneira ampla aí durante um bom tempo, né? Essa é a nossa expectativa. Então, ela tanto incluiu espécies como outros materiais genéticos que antes não estavam contemplados. Isso, porque na década a época da lei antiga, em 77, estavam muito incipientes as biotecnologias aplicadas à reprodução. Então, tratava basicamente de inseminação artificial. Depois, na década de 90, com a atualização do decreto, veio a questão das biotecnologias relacionadas à produção de embriões. Mas isso foi mudando de acordo com o tempo, né? Então, por exemplo, a questão da clonagem não estava prevista na regulamentação anterior, né? E agora, para fins comerciais, né? Então, isso vai possibilitar, inclusive, a ampliação e abertura de mercados, né? Quando é necessária a questão do registro, do estabelecimento para exportação e tudo mais, isso é um dos pontos positivos também. Sem essa lei, eu entendo que tinha vários desafios, né? Então, nas cadeias produtivas, porque como você colocou, a própria tecnologia e a biotecnologia na agricultura e na pecuária avançam rápido. Sim. Então, assim, tinha um desamparo legal para algumas práticas que o setor tinha interesse, né, de implementar ali. O que você considera que, assim, acontecia na prática, o que era realmente o maior desafio e que agora vai ter um destravamento e uma evolução, permitir um desenvolvimento ainda maior, além desse exemplo que você deu de clonagem e também de atender essa demanda por material genético? Bom, a nossa expectativa é de que com a atualização da lei seja possível uma regulamentação ampla e determinadas particularidades das cadeias produtivas que foram se formando ao longo dos anos e a questão dos avanços biotecnológicos sejam contemplados em atos normativos complementares à regulamentação, ao decreto. Então, assim, apesar da lei ser muito antiga, ela também era ampla e era uma boa lei, uma boa legislação, o decreto também, os atos normativos complementares, alguns tinham sido recentemente atualizados, né? O que a lei nova vai trazer são questões novas de ampliação desses conceitos e desses controles, mas muita coisa do que se fazia antes vai ser mantido, né? Que é importante e já vinha sendo atualizado ao longo desses anos na atividade. Por exemplo, a própria produção de embriões, né? Isso foi sendo atualizado, a questão da identificação dos produtos, né, pelas empresas, então novas tecnologias, novas formas de análise do material genético, né, para o controle de qualidade das empresas, isso tudo os atos normativos complementares foram sanando com o tempo, né? Então, a nossa expectativa é de que a nova regulamentação possa agregar a tudo aquilo que foi sendo construído ao longo dos anos e já estava implementado. Você sabia? O Brasil é o segundo maior produtor de embriões do mundo e se destaca como um dos maiores mercados globais de melhoramento genético animal. A cada ano, cresce a demanda por tecnologias como inseminação artificial, transferência de embriões e clonagem, impulsionando produtividade e inovação no campo. Em 2024, o país produziu mais de 20,5 milhões de doses de sêmen bovino. Além disso, o país produziu cerca de 538 mil embriões no ano de 2022, segundo dados da ASBIA. Essas tecnologias garantem animais mais produtivos, eficientes e adaptados, promovendo ganho genético acelerado e maior competitividade no rebanho. Vamos
aprofundar um pouquinho nas espécies? Queria que você falasse, Claro. tipo, quais espécies estão contempladas e do que vocês receberam, né, de demanda na construção de todo esse processo lá no Ministério, de demanda do setor, principalmente de produtores, e dentro dessas espécies, quais você acredita que vão ser as que vão ter mais mudanças ou benefícios para esses produtores? Sim. Inclusive, na lei também traz quais são as espécies, né, de interesse zootécnico para fim de produção de animais domésticos de interesse zootécnico, né? Então, são bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, equinos, asininos, muares, suínos, coelhos e as aves. Alguém ficou de fora? Parece que estão todos. São muitas espécies, né? São muitas cadeias. E cada uma delas tem exames sanitários específicos, tem a questão de formas de conservação do material, cada uma tem a sua particularidade, né? Então, eu acredito que, assim, todas vão ter mudanças, e é claro que isso vai ser construído em conjunto com o setor produtivo, em conjunto com as entidades representativas do setor produtivo, né? As instituições de pesquisa, a participação de todas é muito importante para que a gente possa construir uma regulamentação que seja, que acompanhe a evolução das cadeias, né, e que, de fato, promova o desenvolvimento do setor produtivo, né? Então, por exemplo, a partir de todas as espécies, né, que realizam e as que venham a realizar a questão da clonagem, né, isso tudo vai passar por uma Quais por uma são as que adequação. hoje mais realizam? Bovinos e clonagem? equinos, mas tem outras espécies também que têm tido E o que muda demanda, nesse né? ponto de Eu acho que clonagem para ambos? bovinos e equinos, o que muda com relação A parte de clonagem. a sim. A lei muda o quê? Na A parte lei, de clonar, ela- melhora em quê essa parte Sim. da clonagem? A lei ela traz, ela regulamenta a produção da clonagem para fins comerciais, né? Então, por exemplo, existem demandas de países importadores por estabelecimentos que estejam registrados no Ministério da Agricultura para exportação de células somáticas, né, de embriões clonados. E antes não tinha Mas isso. Antes não tinha na regulamentação, não é que estava proibido, mas não tinha na regulamentação do material genético animal essa classificação de estabelecimento para a produção de clones para fins comerciais, né? Então, esse é um dos pontos. A questão das aves de reprodução também, né, que agora vão ser inseridas nesse contexto, né, já são estabelecimentos que são registrados junto ao Ministério da Agricultura, mas agora também embaixo do escopo dessa mesma lei, né? Enfim, cada espécie depois vai Detalhar, né? vai detalhar nos atos normativos complementares após a publicação do decreto que vai regulamentar a Lei 15.021. Então, essas particularidades elas vão sendo trabalhadas, né, para a adequação da lei e também as possibilidades que a lei vai trazer para a realidade das cadeias. Né? Na lei, ela já traz especificações por espécie ou ainda são questões gerais para todas as espécies? São questões gerais para todos os fornecedores de material genético animal. Então, os fornecedores que coletam, processam e comercializam material genético animal, que devam ser registrados ou cadastrados no Ministério da Agricultura, está descrito lá de uma maneira ampla, né, com um detalhamento que vai vir possivelmente na regulamentação e depois os pormenores disciplinados nos atos normativos complementares. Você colocou algumas vezes aí, foi sancionada a lei e agora ela precisa de um decreto para regulamentar, Isso. que é onde tem especificações mais claras, né, do que realmente o produtor vai ter que mudar lá na prática. Não só o produtor, mas eu estou falando aqui porque o foco é o produtor, o que ele vai ter que mudar. Tem alguma perspectiva em relação à publicação desse decreto e o que ele possa trazer de desafios, mesmo que de forma positiva, né, para a implementação dessas mudanças pelos produtores? Antes, eu acho que é importante a gente esclarecer quem que são os fornecedores, né, que vão ser registrados junto ao Ministério.
que são os estabelecimentos que produzem e comercializam material genético, né? Que não podem E ser que hoje elas são produtores. registradas, são as centrais de coleta e processamento de sêmen, os centros de coleta e processamento de embriões, os centros de produção in vitro de embriões, o laboratório de sexagem animal. Então, tudo o que acontece hoje, a expectativa é de que seja mantido, né? Mas agregando, ampliando essas questões de importância para o próprio desenvolvimento do setor. Então, nesse sentido, são as empresas, né, esses produtores de material genético e as que comercializam, que já estão registrados ou que vêm a se registrar ou cadastrar no Ministério da Agricultura, que são passíveis dessas adequações, né? Então, o decreto, nós da área técnica fazemos uma proposta, né, de minuta de decreto, isso passa por uma avaliação, e agora ele se encontra sob apreciação da consultoria jurídica do Ministério. Depois dos ajustes necessários, né, e se de acordo do consultor jurídico e do ministro, a proposta segue para a Casa Civil, e lá ela é apreciada. Então, em resumo, não tem como a gente passar assim, uma previsão de quando isso poderia ser uma data, né? Porque a gente realmente não tem... É esperar agora esses trâmites à Exatamente. frente, que já tenha a proposta técnica já está Exatamente. construída, pelo que eu entendi, né? Sim, sim. Certo. E quais você acredita que sejam todos os agentes envolvidos que terão melhorias, né, benefícios? Você colocou já uma questão de estabelecimentos, mas tem também as associações de raça, enfim. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de benefício para cada um dos elos da cadeia por conta dessa lei. Bom, uma questão que sempre veio algumas demandas relacionadas a isso ao longo desses anos é a possibilidade de registro ou cadastro de pessoas físicas para executar a atividade, né? Então, a regulamentação e depois os requisitos estabelecidos nos atos normativos complementares vai possibilitar que as pessoas físicas com CPF não precisem constituir uma pessoa jurídica, né, que era uma determinação, uma previsão que estava em lei. Então, esse é um dos pontos que acredito que vai... Isso beneficia produtores, né? Os produtores e também. quem vier a exercer a atividade utilizando o CPF, né, sem necessidade de constituir uma pessoa jurídica para isso. Mas é claro que isso vai passar pela regulamentação e pelos requisitos dos atos normativos complementares de acordo com a classificação dos estabelecimentos. Teria algum outro elo que você acha que vale destacar ou são esses mesmo? E tudo aquilo que a gente já destacou, né? Porque, assim, na realidade, está tudo interligado e a atualização desse marco regulatório é a base de tudo. Né? Então, a expectativa é de que cada vez mais o setor produtivo se desenvolva, evolua e que a legislação consiga acompanhar, né, esse desenvolvimento, essa evolução. Então, eu acho que isso é um ganho para todos, para os produtores, né, para os estabelecimentos, para as associações de raça, que representam esses produtores, que registram os animais, né, que são doadores do material genético. Então, acredito que tudo isso esteja interligado e seja positivo, né, para todos. É claro que também, após a publicação do decreto e dos atos normativos complementares, sempre tem um período de adequação, né, para aqueles requisitos que sejam novos, né, na legislação. Sempre tem um período de... Que dá um prazo, você está dizendo, né? Tem um prazo para que consiga, um prazo que já é também definido de acordo com o entendimento do tamanho do desafio para adequação. Exatamente.
Exatamente. Marta, no início do episódio você falou sobre a questão da demanda maior do mercado internacional por materiais genéticos. Uhum. Quais países e quais tipos de material genético são os mais demandados hoje em dia e que você acredita que pode ter um avanço maior? Bom, são diversos países, né? Não tem uma concentração assim não igual tem país pra da outros América produtos? Latina, país da Europa, de outras localidades. E, na verdade, o sêmen, embrião, células somáticas, né? E animais reprodutores também, na verdade, não entram nesse escopo do material genético, já é questão de animal vivo, mas também a gente percebe um interesse na nossa genética, né? Tinha Pra algum exportação. material que havia uma demanda, mas que o Brasil ainda não conseguia exportar por falta de uma atualização na lei? Em alguns casos relacionados à questão das células somáticas, por exemplo, né? Quando o país importador, por exemplo, exigia um registro do Ministério da Agricultura e isso ainda não era possível. Esse caso é para qual alguma espécie em específico? Não, maior é pra- maior de uma demandada? maneira geral. Uhum. Interessante. Bom, dá para ver que realmente é uma questão bastante técnica, né? Mas é a base ali também do desenvolvimento do setor produtivo, né? Da atividade pecuária, com o melhoramento desses animais. E como a gente falou aqui, a biotecnologia avança de forma muito rápida. E a gente vê que, por mais que tenha sido um processo moroso de aprovação de uma lei, agora também tem espaço para colocar algumas demandas nessa parte do decreto, tudo bem, já está escrito, né? Mas enfim, dos atos normativos. Então ainda há espaço para que a gente tenha um ambiente sem uma insegurança jurídica e que atenda a realidade do setor. E a CNA, por meio das comissões nacionais, né, da parte de pecuária, com certeza continuarão atuando junto ao Ministério para levar essas demandas dos produtores e construir em conjunto o que vem a ser o melhor para o desenvolvimento do setor produtivo e da pecuária brasileira. Inclusive, já te agradeço, por essa parceria e estreitamento que existe entre o Ministério da Agricultura e a CNA. E agradeço também pela sua participação aqui nesse episódio. Imagina, eu que gostaria de agradecer a oportunidade, né, de trazer esses esclarecimentos. Gostaria de agradecer, inclusive, no nome da nossa coordenadora geral, doutora Bárbara, e o diretor do departamento também, o doutor Marcelo. Agradecer pelo convite, né, e permanecer à disposição, se eventuais dúvidas permanecerem, a gente está aqui sempre para esclarecer e esse esforço ao longo dos anos foi feito em conjunto, né, então os colegas do Ministério, né, que trabalharam no tema, das instituições de pesquisa, a CNA tem contribuído bastante também com as discussões técnicas, o que é muito importante, né? Discutir tecnicamente para respaldar e fortalecer os acordos internacionais, a legislação que a gente tem, os nossos controles internos. E a gente vê que o ano de 2025 está sendo um ano bom em relação a isso, né? Fortalecer acordos internacionais, essas oportunidades. A gente teve agora o reconhecimento do Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação. Então tem alguns avanços, a questão da rastreabilidade individual também. Então tem alguns avanços para a parte de pecuária que 2025 com certeza ficará marcado por isso. Sim. E a gente espera ver esse retorno, né, para as atividades tão breve, já que tem questões tão significativas e estratégicas avançando, todas relacionadas ao Ministério. Então, mais uma vez, parabenizo. Fica esse ponto positivo, né, e essa visão de futuro de que a pecuária brasileira tem evoluído, buscando atender aí essa sede dos produtores e melhorar o desempenho dos animais, a sua produção, a sustentabilidade da produção, atendendo tanto o mercado nacional quanto internacional. Com certeza. São marcos deste ano, mas que foram construídos ao longo de muitos anos. Sim. E com o esforço, né, de muita gente, incluindo aí os produtores rurais. Então, às vezes quando sai algum, a gente nem tem muito a percepção. Às vezes quem está lá na base não tem a percepção do desafio que é, porque você tem vários elos da cadeia com interesse diferente, né? Então essa construção é desafiadora, mas fica aí os parabéns para vocês do Ministério, que tem conseguido fazer com que essas pautas evoluam. Obrigada mais uma vez, Marta. Obrigada, eu que agradeço. E você que ficou com a gente até aqui,
Muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!